Vamos passar a bola para a Fran, que vai explicar o mito 3. Então, agora vamos para o mito 3. Arquitetura sustentável é coisa de hippie ou high-tech? Gente, eu adoro esse mito, porque quando eu fazia faculdade de arquitetura, eu já tinha essa minha paixão pela sustentabilidade. E quando eu falava sobre isso, muitas pessoas achavam que eu era uma arquiteta riponga, que queria morar no meio do mato, numa casinha de pau a pique e palha. Juro por Deus. Não, nada contra, mas eu não tinha nem um pouco estilo de hippie, sabe? Pelo contrário. Então, se você também passou por algo semelhante na sua vida, conta a sua experiência aí pra gente nos comentários que a gente vai adorar saber. Bom, mas o que acontece é que as pessoas associavam que a sustentabilidade era arquitetura vernacular, que usa materiais locais, como terra, palha e algumas técnicas construtivas tradicionais. Esse tipo de construção, ele trouxe pra gente muitos bons ensinamentos, relacionados a conforto térmico, conforto lumínico, ventilação. Mas esse estilo somente não representa uma construção sustentável, está longe de ser só isso. Por outro lado, temos muitas pessoas que trabalham no mercado da construção civil que associam a arquitetura sustentável à implementação de um monte de tecnologias, de coisas high-tech, um painel fotovoltaico, automação, vidros insulados e muitas outras tecnologias de ponta, que no final são acessíveis só para grandes construções com empreendedores que têm muita grana para gastar, né? Mas também não é só isso, gente. Na verdade, ela é uma mistura das duas coisas, de uma forma equilibrada e planejada e que seja adequada à realidade do seu projeto. Então, vamos falar primeiro de tecnologias. Quando a gente pensa em energia, a instalação de painéis fotovoltaicos no edifício é a tecnologia mais associada à sustentabilidade. Como a Dani já falou lá no mito 1, ela é super benéfica para a edificação e garante a geração de uma energia limpa para sua casa ou para o seu edifício. Então, realmente é uma estratégia muito bem-vinda. Agora, de que adianta instalar esse sistema se você tem uma casa ineficiente? Ou seja, você consome muito mais energia do que precisa porque a sua casa não foi pensada desde o início para economizar energia. Desperdiçar energia, seja ela de fonte renovável ou não, é contra os preceitos da sustentabilidade. Então, antes de pensar em instalar um sistema de painéis fotovoltaicos, a primeira coisa que a gente deve fazer é pensar em soluções passivas para, por exemplo, projetar de uma forma a criar uma ventilação natural para economizar no ar-condicionado, que costuma ser um dos maiores gastadores, né, nas edificações, usar materiais adequados para garantir um bom desempenho térmico e acústico, e também garantir a entrada de iluminação natural, para você não ter que ficar acendendo as luzes o tempo todo dentro da casa ou do prédio. Depois que a gente conseguir definir tudo isso no projeto, aí é hora de pensar em reduzir o consumo geral da casa. Instalar iluminação eficiente em todos os cômodos, pensar em usar sensores na iluminação externa, por exemplo, usar dimerização, se for aplicável em algum cômodo, para reduzir o consumo, comprar somente equipamentos de alta eficiência, como bombas, eletrodomésticos com selo Procel nível A, por exemplo, a geladeira, né? Um eletrodoméstico que consome muita energia, então usar sempre uma que seja eficiente, pensar nos computadores, ar-condicionado, etc. Aí sim, depois de fazer esse dever de casa, a gente deve pensar em instalar alguma fonte de energia renovável. Dessa forma, a gente pode aproveitar ao máximo o potencial do nosso sistema, seja ele fotovoltaico ou eólico, e não desperdiçar nenhum recurso à toa, né? E claro, a gente está falando somente de um tema, que é o tema da energia, dentro de todos os temas que a gente precisa trabalhar para ter uma edificação realmente sustentável. Outra característica que muitas pessoas associam à arquitetura sustentável é a instalação de telhados ou paredes verdes. E a gente sabe dos múltiplos benefícios de telhados verdes. Além deles embelezarem a construção, servem como isolamento térmico, retém a água de chuva, diminuindo a quantidade de água no sistema público de drenagem e, dependendo do tipo de plantas usadas, podem promover a biodiversidade local e ainda ajudam a combater o efeito de ilha de calor nas cidades. Gente, não se enganem, tá? Eu simplesmente amo telhados verdes e paredes verdes. Acho a coisa mais linda. Mas ter essa característica na edificação não significa em nada que o resto da arquitetura foi pensada de forma correta. A verdade é que a gente precisa estudar e implementar uma série de estratégias juntas
para termos como resultado uma edificação sustentável. Como a Gil falou, não é só sobre a parte ambiental, vai muito além disso. Engloba os aspectos sociais e econômicos do projeto. No e-book que a gente disponibilizou gratuitamente, a gente fala um pouco sobre os princípios da arquitetura sustentável, quais são as preocupações mínimas que a gente deve ter para fazer esse tipo de projeto. E sim, ela passa por uso de tecnologias inovadoras, por instalação de painéis fotovoltaicos, redução de consumo de energia e de água, mas ela também passa por avaliar as necessidades do usuário, priorizar a saúde e bem-estar dos ocupantes, analisar todo o entorno e as características do terreno, usar plantas nativas, criar um paisagismo adequado, conscientizar todos os envolvidos no processo e muito mais. Então, eu recomendo fortemente que vocês baixem nosso e-book e deem uma olhada lá nos principais fundamentos para a gente ter um projeto sustentável. O material está muito bom, tenho certeza que vocês vão curtir. Resumindo, a arquitetura sustentável não é só uma tecnologia ou estratégia, é um conjunto de soluções adequadas à realidade do projeto. Agora fiquem ligados que vamos falar sobre o mito 4. Vamos ao mito 4? A arquitetura sustentável é moda? Bom, para mim, moda é outra coisa, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Ultimamente, o termo arquitetura sustentável está em evidência como se fosse algo novo. Mas antes disso, surgiu o termo sustentabilidade, que vem desde a década de 70, com aquela definição de suprirmos nossas necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras em suprir as suas próprias necessidades também. Isso se tornou uma onda, uma forte tendência que muitos acham que é moda, principalmente aqueles que não acreditam no aquecimento global ou no impacto que o homem causa no planeta com as suas atividades. Mas a partir do momento que a consciência de uma boa parte da população, se não a maioria da população mundial, volta as suas atenções para a sustentabilidade, esse termo começa a ser incorporado na gestão das empresas, nas indústrias, em seus produtos e na arquitetura. Mas agora, por que os edifícios verdes fazem tanto sucesso? Porque com eles conseguimos nos conectar melhor com os nossos sentidos, contribui positivamente para as nossas funções cognitivas, reduz nosso estresse, remete aos nossos instintos. A própria Ajuda a Sustentar, que estava falando aqui pra gente outro dia, que quando ela posta uma foto bem bonita, assim, de um prédio verde, tem muito mais curtidas do que quando ela posta uma matéria sobre tinta de baixo COV, por exemplo. É engraçado, né? Porque salta nos olhos das pessoas aquela paisagem. E eu ainda quero estar aqui para ver o dia que um edifício verde não vai ser mais um destaque. Simplesmente porque todos serão assim, vai ser comum. Mas a verdade mesmo é que a boa arquitetura sempre foi sustentável. Então esquece esse negócio de moda, né, gente? Quando a gente pensa em 80, 100 anos atrás, não existia a tecnologia que existe hoje. Então você tinha que projetar de acordo com o clima, tinha que estudar aquele terreno, a orientação solar, os ventos, estudar como seria a troca de calor entre os ambientes internos e o exterior, analisar os níveis adequados de conforto dos seus ocupantes e quais eram os melhores materiais para compor um isolamento. Aqui no Rio, por exemplo, era comum termos uma arquitetura de paredes mais espessas e aberturas menores, por exemplo. Internamente, as edificações eram bem mais frescas, não tinha ar-condicionado naquela época. O que eu ainda vejo muito hoje em dia é essa padronização da arquitetura, infelizmente. Parece que a globalização nos fez importar arquitetura de outros países e querer aplicar aqui no nosso clima. E isso fez com que a gente se perdesse. Foi como uma quebra de conexão entre a boa arquitetura bem mais pensada de antigamente e o que temos visto hoje. Eu mesma trabalhava num prédio parecido com esse da foto do meio. Gente, juro, era tão insuportável à tarde que simplesmente a empresa teve que deslocar todas as estações de trabalho para o meio da planta, porque não tinha a menor condição das pessoas trabalharem junto às janelas, mesmo fechando tudo, ou seja, luz natural, nem pensar também, né? E bombando no ar-condicionado, mesmo assim, não dava. Era sufocante de tão quente. Em outros casos, o povo coloca papel crepom, vai se virando do jeito que dá, né? E isso vai dar certo? Claro que não.
Essas pessoas com certeza produzem menos, ficam de mau humor com mais facilidade. Quando você tá com muito calor ou muito frio, você fica incomodado, se irrita fácil, fala mal dos outros, da empresa, das condições de trabalho, começa a arranjar desculpa para faltar e por aí vai. Essa tendência da arquitetura sustentável está cada vez mais sólida devido à exigência dos clientes e dos consumidores. E eu não estou falando só de arquitetura não, hein? Esses consumidores mais conscientes estão cada vez mais ligados no tamanho da sua pegada ecológica, que é impactada pelo que você faz, pelo como você se desloca, pelos seus hábitos e onde você vive também impacta. Esses consumidores mais conscientes, que, por exemplo, compram alimentos orgânicos, vão começar a se preocupar em escolher melhor a residência também. E para provar mais uma vez que a arquitetura sustentável não é moda, é coisa séria e veio para ficar, eu apresento aqui para vocês a NBR 15575, que é a norma de desempenho para edificações habitacionais. E o PBE edifica. A NBR 15575 é obrigatória. Inclusive, se você vai comprar um apartamento, tem que exigir da construtora o cumprimento desta norma, que apresenta requisitos para os sistemas estruturais, pisos, vedação, cobertura, sistema hidrossanitário. Então, ela vai zelar pela qualidade deste edifício, pelo conforto térmico, acessibilidade, higiene, estabilidade e pelo impacto positivo na vida útil da edificação. Isso traz uma garantia para o consumidor. E o Procel, que trata exclusivamente de eficiência energética, já é obrigatório para prédios públicos federais. É aquela etiqueta parecida com a dos eletrodomésticos, onde é avaliado o nível de eficiência da envoltória, da iluminação e do ar-condicionado. Vai do A ao E, do mais eficiente ao menos eficiente. Ou seja, gente, a obrigatoriedade com a qualidade e a eficiência das edificações só tendem a aumentar nos próximos anos. E para selar esse falso modismo, nada melhor do que certificações e selos de Green Buildings, utilizados no mundo todo atualmente. Eles são aplicados como ferramenta para testar e medir a sustentabilidade do empreendimento. Normalmente trabalham em diversos níveis, mas sempre exigindo critérios mínimos que já garantem uma edificação de muito mais qualidade do que uma edificação convencional. Mas antes de falar de certificações, tem uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui para vocês, sobre um termo chamado greenwashing. Esses modismos, ou supostos modismos, trazem consigo algumas empresas ou profissionais que não são tão idôneos ou transparentes e acabam se aproveitando do momento para lançarem seus produtos com um mínimo de boas práticas. Às vezes só cumpre a legislação e olhe lá, para dizer que é sustentável ou verde. Aí não dá, né? Por exemplo, não adianta você falar que seu produto é verde porque a embalagem pode ser reciclada. Oi? Mas a matéria-prima vem da Europa, o que emite toneladas de gás carbônico na atmosfera por causa do transporte ou na fabricação dos seus produtos, os resíduos são despejados em corpos d'água sem tratamento. E a mesma coisa acontece com os edifícios, né? Às vezes você escuta que o edifício é sustentável porque tem placas fotovoltaicas na cobertura, mas quando você vai ver, todo o estacionamento é impermeabilizado, o que sobrecarrega a rede pública de águas pluviais e contribui para as enchentes do bairro. Bom, poderia dar 1000 exemplos aqui, mas é fato que se as pessoas não conhecerem os conceitos ou não fizerem uma pesquisa, acabam sendo enganadas pelo marketing dessas empresas, dessas marcas, ou mesmo dos edifícios. Nesse sentido, as certificações, de uma forma geral, atestam a veracidade do sustentável. Aqui no Brasil, temos o PBE Edifica, que já citei no slide anterior, o GBC Casa e Condomínio, o próprio LEED, que é o mais conhecido mundialmente, o Aqua, que é uma ferramenta tropicalizada do HQE francês, e todos esses outros expostos nesse mapa mundi. E para concluir aqui, a arquitetura sustentável não é moda. É uma tendência que veio para ficar e o seu cliente vai te exigir isso, hein? Bom, e agora, isso sendo uma forte tendência que já estamos vivendo, eu mesma trabalho com isso há 10 anos, por exemplo, é uma onda, gente, que a gente já está surfando, da valorização da qualidade das construções e, consequentemente, dos profissionais. Porque se não tivermos os profissionais qualificados para entenderem esses conceitos e poderem aplicar de forma coerente e justa e ainda atuar fortemente nesse movimento, junto aos clientes e à sociedade, como vamos difundir a importância do ser sustentável
e desmistificar ainda mais tudo que falamos para vocês até aqui. Gente, não tem mais como ficar parado esperando a onda quebrar. Se você não surfar, acaba tomando um caixote. E isso vai depender de uma ação sua, de se tornar um profissional diferenciado e gabaritado para atuar nesse mercado que precisa e muito de profissionais desse porte. Faltam profissionais que entendam o valor agregado da sustentabilidade na construção e como isso pode fazer o seu cliente lucrar com esse investimento. A gente faz cálculo de payback, está nos números essa rentabilidade, como eu falei lá no Mito 1. Só não vê quem não quer. E esse profissional será o responsável por permear todas as disciplinas com um olhar crítico da sustentabilidade e ajudar a tomar as melhores decisões do projeto.